Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, a partir do versículo de número 11, é o texto dessa manhã. Todos acharam? Amém. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós quanto vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos, Senhor, diante da Tua Palavra, diante do Teu Evangelho, e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa manhã e fale conosco, ó Deus. Abra, ó Deus, os nossos ouvidos e o nosso coração para a Tua Palavra. Faça-nos, Senhor, enxergar a beleza do Teu Evangelho. Senhor, não permita que Satanás roube as sementes que serão plantadas nessa manhã, mas que elas venham frutificar, para que o Senhor seja glorificado e toda a terra seja cheia do conhecimento do Senhor, da mesma forma que as águas cobrem o mar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O tema do meu sermão nessa manhã é Solos Christus. Na semana passada, nós vimos a primeira parte de Efésios capítulo 2, e hoje nós vemos a segunda parte. Na semana passada foi Sola Gratia, salvação pela graça somente. Hoje nós veremos que é por meio de Cristo que a igreja é criada. É por meio de Cristo que judeus e gentios são unidos em uma nova criação, em um novo povo, algo novo. Nós veremos isso. É interessante percebermos como nós vivemos num mundo tão dividido, tão polarizado. Nós não somos como Estados Unidos, não somos como a Europa, mas dentro do Brasil nós conseguimos ter divisão entre pessoas que deveriam ser iguais. E nós vemos que em toda a criação, apenas a igreja é o lugar em que diferentes se tornam um corpo, em que pessoas que são hostis, em que pessoas que anteriormente se odiavam se tornam uma família, em que estrangeiros se tornam membros da família de Deus. Esse texto está dentro da carta, e essa carta ela é uma das mais importantes do apóstolo Paulo e é uma das minhas favoritas. Lá no capítulo 1, verso 19 ao 23, Paulo, após ele mostrar que Deus opera na vida daqueles que creram em Jesus Cristo, que o poder de Deus opera em nós, ele dá um exemplo de qual o poder que opera em nós. É o poder da ressurreição. Então, o mesmo poder da ressurreição de Jesus Cristo opera na vida daqueles que foram salvos.
No capítulo 2, ele vai demonstrar isso, como isso aconteceu no passado, ou seja, a nossa salvação, ela também é uma ressurreição. É um novo nascimento, porque nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, e Deus teve misericórdia e amor, e Ele nos deu vida quando nós ainda estávamos perdidos em nossos pecados, quando nós ainda estávamos mortos. Então o mesmo poder que fez a ressurreição de Jesus Cristo, que atuou na ressurreição de Jesus Cristo, é o poder que nos salva, que nos dá vida, é o poder de Deus. E é esse mesmo poder que opera na criação da igreja. É algo que toda a Trindade está envolvida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nós vemos que, especialmente nesse texto, como no anterior, Cristo ele é a pedra central, ele é a pedra principal, a pedra angular. E nós vemos que a igreja ela é formada por meio de Cristo, em Cristo. Então, na semana passada nós vimos que nós estávamos mortos em nossos pecados e fomos vivificados por Deus. E agora, esse Deus que nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos reúne. Ele reúne esse povo que Ele salva na igreja. Ele reúne judeus e gentios em uma nova criação, em um novo povo, o povo de Deus, a igreja. A nossa separação de Deus, meus irmãos, o nosso pecado e a nossa separação de Deus se torna visível quando nós olhamos para os nossos relacionamentos e nós vemos que muitas vezes os nossos relacionamentos são marcados por hostilidade e divisão. Os nossos relacionamentos de modo geral, e é algo universal, você pode ver isso aqui em Camboriú, você pode ver em São Paulo, você pode ver lá nos Estados Unidos, na Europa, na África. Você pode perceber isso. Hostilidade entre as pessoas. Divisão. E isso é um reflexo da nossa separação de Deus. E se eu puder resumir o sermão dessa manhã em uma frase, seria: por meio de Jesus Cristo, hostis e divididos são reconciliados com Deus e uns com os outros, formando a igreja. É em Cristo Jesus que pessoas que antes são hostis, que não se suportam, são unidos, se tornam amigos, e não apenas amigos, mas se tornam família de Deus. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, do verso 11 ao verso 13, ele deixa bem claro que estávamos separados, mas em Cristo fomos aproximados. E ele começa esse primeiro trecho da carta, desse trecho aqui, dessa perícope, exortando aqueles irmãos, e nós precisamos lembrar que aquela igreja ela era majoritariamente formada por gentios. Então a igreja de Éfeso, a maioria dos membros daquela igreja não eram judeus. Poderiam haver alguns judeus, mas a maioria eram gentios. E nós pudéssemos nos colocar no lugar deles. Há algum judeu entre nós ou algum descendente de judeu? Não. Ok. Então nós somos os gentios. Então o que Paulo vai falar aqui é especialmente para nós também. E ele começa dizendo, portanto, lembrem-se, ou seja, o portanto aqui ele é importante. Depois dele falar da salvação pela graça somente, agora ele vai dizer o seguinte, portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Ou seja, quem são os gentios? Os gentios são aqueles que não foram circuncidados. E aí nós precisamos voltar lá em Gênesis. Lá em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão. Lá, Deus vai até Abraão e chama Abraão e diz, Abraão, eu vou fazer você
pai de uma grande nação, e por meio de você todas as famílias da terra serão benditas. Alguns anos depois, alguns capítulos depois, Deus vai instituir a circuncisão para Abraão e os seus descendentes do sexo masculino. A circuncisão era um cortezinho que era feito no pênis da criança, logo no 8º dia de vida. Então, aquela marca era uma marca visível que deixava claro que aquele homem era filho de Abraão. E não apenas filho de Abraão, mas ele era povo de Deus. Deus estava criando por meio de Abraão uma nação, um povo. Por quê? Porque Deus tinha um plano. O plano de redenção, um plano de salvação, um plano de enviar seu Filho amado. Mas Deus não poderia, o Pai não poderia enviar seu Filho amado em qualquer povo da terra, porque os povos eram idólatras. Se você ler os primeiros capítulos de Gênesis, você vai perceber como a maldade e a idolatria dominavam todos os homens. Os homens eram idólatras, então Deus precisava criar um povo que fosse santo, um povo que fosse separado, um povo que fosse identificado com Ele, que tivesse as suas leis, a sua palavra. Então, por meio de Abraão, Deus inicia esse novo povo, o povo de Israel. É o povo que vai levar o nome de Jacó depois dele se encontrar com o anjo, o povo de Israel. Então, todos os judeus em qualquer lugar do mundo, se for um judeu, a marca dele não vai ser a vestimenta dele, não vai ser a aparência física apenas, mas vai ser a circuncisão. Circuncisão é a marca principal de um judeu. E aqueles que se convertem ao judaísmo e se convertiam ao judaísmo, eles tinham que passar pelo rito da circuncisão. Senão eles não eram aceitos. Então, os gentios, todos os demais povos da terra, não faziam circuncisão. Não era uma prática religiosa. A circuncisão não era um motivo de saúde. Embora alguns vão argumentar que seja muito bom, por causa de fimose, mas a questão é uma questão religiosa, uma questão de identidade, era a identidade deles. Portanto, lembre-se quem vocês eram, diz Paulo. Vocês eram gentios de nascimento, nós nascemos gentios, ou seja, nós éramos incircuncisos. Na verdade, nós somos incircuncisos, os homens. E havia, quando nós olhamos para a Bíblia e para a história, para o Novo Testamento, nós vemos que havia uma divisão cultural muito grande em que judeus não podiam nem mesmo sentar na mesa com os gentios. Não porque a lei de Deus proibisse, mas a interpretação dos fariseus, dos mestres da lei, os acréscimos à lei, diziam o seguinte: que você não sabe se aquele gentio ele deixou de tocar um cadáver, você não sabe se aquele gentio se guardou de tocar numa mulher impura, você não sabe. Então, como você não sabe, então você nem precisa, você não deve sentar na mesa com um gentio. Você não pode tomar um café com um gentio, você não pode ter uma refeição com um gentio. Esse é o tamanho da divisão que existia. E com o passar do tempo, essa marca dos judeus, essa circuncisão, criou também no coração de muitos judeus o orgulho. E tornou eles orgulhosos ao ponto de pensarem que eles eram melhores do que os gentios. Havia uma rixa. Mas essa marca era feita por mãos humanas. A circuncisão, ela não impedia o judeu de ser um idólatra. A circuncisão não impedia o judeu de rejeitar a Deus. A circuncisão não impedia o judeu de sacrificar seus filhos a Moloque. Porque a circuncisão era feita por mãos humanas. Meus irmãos, uma religião feita por mãos humanas não é capaz de matar o pecado, de resolver o problema do pecado.
E Paulo continua, ou seja, gentios, vocês não eram circuncidados, vocês não tinham a marca que distinguia vocês como povo de Deus. Além disso, naquela época vocês estavam sem Cristo e separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, todos nós estávamos perdidos como ovelhas, como o Fernando leu. Todos nós estávamos desgarrados, longe de Deus, todos somos pecadores. Mas os gentios estão numa posição muito pior do que os judeus. A posição dos gentios é muito pior do que a dos judeus. Por quê? Porque os judeus receberam não apenas a circuncisão, mas eles receberam a própria revelação especial de Deus, o Antigo Testamento. E nessa revelação especial de Deus no Antigo Testamento, os judeus receberam também a promessa da vinda de um libertador, da vinda do Messias, daquele que libertaria o povo de Deus. Eles receberam não apenas a promessa de um Messias, mas eles receberam a promessa de bênçãos, eles receberam a promessa de terra. Os judeus eram e são ainda um povo que Deus tem um carinho muito especial ainda hoje. E os gentios não. Nós não temos nenhuma promessa. Nós não tínhamos nada, nenhuma esperança. Os judeus tinham Deus e eles tinham a quem recorrer. Eles tinham a quem recorrer em suas angústias quando eles estavam lá no Egito, debaixo da escravidão do faraó. Eles começaram a clamar a Deus, pedindo por um libertador, pedindo para que Deus tivesse misericórdia deles. E por que eles faziam isso? Porque eles sabiam que Deus poderia libertá-los. E Deus vem e os liberta com mão forte. Mas os gentios, meus irmãos, não tinham nenhuma esperança, não tinham Deus no mundo. Completamente estrangeiros, forasteiros. Os gentios não receberam as alianças, não tinham as alianças. Deus fez aliança com Abraão e com os seus descendentes. Deus fez uma aliança com Davi e com os seus descendentes. E a nova aliança em Cristo Jesus começa também com um grupo de judeus. Então, de forma ampla, os gentios eram ignorantes dessas alianças, sem nenhuma esperança, sem Deus no mundo. Mas no verso 13, aqueles que estavam separados, Paulo diz: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Meus irmãos, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. Ele é o mediador. É por meio de Cristo que nós, gentios, que estávamos longe de Deus, sem nenhum tipo de esperança no mundo, sem Deus, nós somos aproximados. Nós podemos nos aproximar de Deus. Nós podemos nos aproximar de Deus sem medo de sermos mortos. Porque nós somos pecadores, e a verdade é essa, nós somos pecadores. E se nós estivéssemos nesse exato momento de forma visível, se nós conseguíssemos ver Deus e sua santidade, da mesma forma que o profeta Isaías viu, da mesma forma que o apóstolo João viu, nós cairíamos com os nossos rostos em terra. Nós cairíamos no chão, apavorados, com medo. Porque nós somos pecadores. Deus é aquele que olha não apenas aquilo que está fora da gente, não apenas a nossa roupa, não apenas as marcas que carregamos no nosso corpo. Deus é aquele que olha o que está realmente no nosso coração. E Ele nos conhece perfeitamente. Mas, em Cristo Jesus, nós que antes estávamos longe, fomos aproximados. Não porque fizemos alguma coisa boa,
não porque praticamos boas obras, não porque tivemos a marca da circuncisão, mas por causa do sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que é a única coisa que pode nos aproximar de Deus. Porque é o sangue que cobre a multidão dos nossos pecados. É o sangue que cobre a multidão dos pecados daqueles que se rendem a Jesus Cristo. Antes estávamos separados, mas em Cristo nós fomos aproximados. É uma declaração que Paulo está fazendo aqui. E agora, do verso 14 ao verso 18, é como se Paulo fizesse uma explicação. Ele vai explicar isso. Éramos inimigos, mas em Cristo fomos reconciliados. Verso 14. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Nós éramos inimigos. Mas aqui é muito interessante que a inimizade principal que Paulo começa destacando não é apenas a nossa inimizade com Deus, porque a nossa inimizade com Deus ela se torna visível na nossa inimizade com o próximo. E os gentios eles deveriam se lembrar que eles eram inimigos dos judeus, que eles se odiavam. Mas Cristo é a nossa paz, Ele é o príncipe da paz. E o Cristo, quando veio, Ele derruba o muro, Ele derruba a barreira de inimizade. E agora, judeus e gentios podem sim conviver de forma pacífica, mas não apenas se aturando, não apenas se suportando. Não há mais inimizade, não há inimizade. Porque agora ele cria em si mesmo um novo homem. E aqui, meus irmãos, é como se Paulo estivesse dizendo que Cristo criou uma nova raça de pessoas. É uma raça sem raça, porque ela não tem etnia, não é baseada na etnia, não é baseado no nascimento, não é baseado na cor da pele, não é baseado na posição social, não é baseado na escolaridade. É uma nova criação, um novo homem, uma nova raça, baseada apenas em Cristo. Em Cristo esse novo homem é criado. De modo que a lei foi anulada no corpo de Cristo. Nós não vivemos mais pela lei, nós não precisamos nos circuncidar, nós não precisamos fazer circuncisão. E o objetivo de Cristo era criar a igreja. E agora sim, verso 16, reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então, judeus e gentios, eles são unidos. Eles não se tornam apenas colegas. Eles não se sentam apenas no mesmo banco. Eles se tornam agora uma união, um novo corpo, um novo homem. Dá a ideia até mesmo de um casamento, de uma união em que duas pessoas se tornam uma só pessoa por meio da cruz. E não apenas fomos reconciliados uns com os outros, mas com Deus. A reconciliação entre judeus e gentios crentes em Jesus, e esse é um detalhe muito importante, Paulo não está falando de todos os judeus e nem de todos os gentios. Paulo está falando de judeus e gentios que creram em Jesus, que se tornaram seguidores de Jesus. Eles são reunidos em um só corpo, por meio da cruz, porque a inimizade que havia entre eles foi destruída. Mas não apenas a inimizade que havia entre eles, a inimizade que havia entre eles e Deus foi destruída.
Verso 17, Paulo vai fazer uma citação de Isaías. Ele diz: ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, ou seja, aos judeus, e paz aos que estavam perto, os judeus. Aliás, os gentios estavam longe, os judeus estavam perto. Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Veja aqui novamente a obra da formação desse novo homem, desse novo corpo, dessa nova raça chamada igreja. É uma obra que é feita pela Trindade: o Cristo, o Pai e o Espírito. Por meio de Cristo, que derrubou a barreira da inimizade, nós temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então, meus irmãos, nós éramos inimigos, mas em Cristo fomos reconciliados. Éramos inimigos uns dos outros, mas em Cristo fomos reconciliados. Éramos inimigos de Deus, mas em Cristo fomos reconciliados com Deus. E por fim, as consequências dessa união. Nós temos o que acontece por causa dessa união. Nós temos aqui as consequências de Cristo ter derrubado o muro. Éramos estrangeiros, mas em Cristo nos tornamos família e templo de Deus. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. Lembra o que ele falou lá no comecinho, no verso 11? Vocês não são mais estrangeiros, vocês não são mais forasteiros, mas concidadãos dos santos. Que santos são esses? Nós já vimos alguns domingos atrás que quando Paulo fala de santos, ele fala dos crentes em Jesus. Então nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus, ou seja, deixamos de ser estrangeiros, deixamos de ser forasteiros. Agora somos concidadãos dos santos, mas não apenas isso. Aqueles que não tinham esperança e que não tinham Deus no mundo, agora são membros da família de Deus. Meus irmãos, às vezes a gente não tem a real noção do que é isso. Mas todos nós temos uma família. Todos nós temos. A diferença, meus irmãos, é que na família de Deus é uma família bem maior. É uma família bem maior. É uma família que você pode ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro ou para a Índia e você vai encontrar com irmãos e irmãs que também são família de Deus. E essa família é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O testemunho apostólico, o ensino dos apóstolos e o ensino dos profetas, ou seja, a palavra de Deus como nós a temos hoje. Tanto Antigo quanto Novo Testamento. Essa nova família, ela é edificada. Agora Paulo vai sair do âmbito de família, ele vai usar um outro exemplo, ele vai dar o exemplo de um prédio, de uma edificação. E esse edifício, ele é fundamentado aonde? Nos apóstolos e nos profetas, no ensino dos apóstolos e dos profetas. Tendo Jesus Cristo como pedra angular. Pedra angular é a pedra fundamental da obra. É a primeira pedra que era colocada numa obra. E sobre essa pedra a obra começava. Era a pedra mais importante. Então, a pedra fundamental dessa nova família que Deus cria é Jesus Cristo. A pedra fundamental desse edifício é Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. Ele é a primeira pedra. Depois dele vem os apóstolos e os profetas. Cristo é a pedra angular, do qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Novamente aqui, essa família agora virou um edifício, e esse edifício não é um edifício estático. Ele cresce, ele não para de ser construído.
Ele é continuamente construído. E ele vai se ajustando. E qual é o objetivo desse santuário? Qual é o objetivo desse edifício? Ser um templo de Deus. Um templo de Deus. Então, aqueles que não tinham nenhuma promessa de Deus, aqueles que não tinham nenhuma esperança em Deus, aqueles que não tinham as alianças de Deus e que não tinham a marca da circuncisão em seu corpo, agora fazem parte desse edifício, e esse edifício se torna o templo de Deus aqui na terra. Aqueles que não poderiam entrar no templo de Jerusalém, agora fazem parte do templo. Eles juntos formam esse templo, esse santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Novamente nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A fé cristã é uma fé trinitária. Cristo é o fundamento, a pedra angular. Nós nos tornamos morada de Deus por meio do seu Espírito. Juntos, aqui nós temos então a edificação da igreja. Não a igreja batista salvos pela graça, mas a igreja de Jesus Cristo. A igreja invisível que nós não conseguimos ver. É a igreja que reúne os crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento. É a igreja da qual Abraão, Isaque e Jacó, Noé, Adão, Abel, Davi, Sansão. Essa é a igreja. É a igreja dos apóstolos. É a igreja daqueles que morreram quando começou a se traduzir a Bíblia. É a igreja daqueles que ainda hoje morrem por causa do Evangelho. Essa é a igreja. É a igreja dos nossos irmãos que estão em qualquer outro canto desse mundo. Nós fazemos parte dessa igreja. É um corpo edificado sobre o fundamento dos apóstolos e a pedra angular que é Jesus Cristo, com o propósito de se tornar um grande templo de adoração ao Senhor. É o que Pedro vai dizer em sua epístola. Nós somos as pedras vivas. Alguns vão dizer hoje em dia que eu sou o templo de Deus, eu sou a igreja. Juntos, sim. Separados, eu sozinho não sou uma igreja. Assim como um tijolo sozinho não é uma casa. Mas quando nós estamos juntos, nós somos a igreja. Uma igreja de judeus e gentios, uma igreja de ricos e pobres, negros e brancos. Uma igreja que ela não é unida pelo partido político, ela não é unida pela preferência racial, ela não é unida pela posição socioeconômica, ela não é unida pela escolaridade. Uma igreja que ela é unida em Cristo, somente em Cristo. E por isso a igreja, a beleza da igreja é a sua diversidade. Pessoas tão diferentes, o único lugar, meus irmãos, na face da terra que pode reunir pessoas diferentes é a igreja. Um estádio de futebol, se você já foi, você percebe o coro, todo mundo cantando ali o coro, os hinos, os cânticos. Aquilo não é uma família. Aquilo não é uma unidade. Naquele momento, eles esquecem tudo e eles estão ali unidos. Mas aquilo não é uma família, aquilo não é uma igreja, aquilo não é uma unidade. Uma igreja é. Uma igreja, porque ela não acontece só nesse horário. Ela é um edifício orgânico que não para de crescer. E é muito interessante, meus irmãos, que até agora Paulo não deu nenhuma ordem. Não há um imperativo aqui. Talvez o único imperativo de Paulo seja: lembrem-se quem vocês eram.
Eu acredito, meus irmãos, que nós, pela quantidade de distração que nós temos hoje em dia, nós perdemos o hábito de lembrar quem nós éramos. Nós perdemos muitas vezes o hábito de lembrar de onde Jesus Cristo nos tirou, como que era a nossa vida antes de conhecer a Jesus, como que era a nossa vida antes de fazer parte da família de Deus. E eu acredito que é um exercício que nós devemos fazer, de nos lembrar como era a nossa vida sem Jesus. Como era? Além disso, meus irmãos, Paulo deixa bem claro aqui essa questão da unidade e que Cristo derrubou esse muro de inimizade. E é por isso que não apenas aqui, mas nas outras cartas e na Bíblia, de modo geral, nós vemos a preocupação de Deus em mostrar a unidade e a beleza da igreja. A preocupação de Deus em destruir as inimizades, destruir as divisões. Porque a divisão, ela não é um fruto do Espírito. Ela não é algo que deixa a igreja mais bonita. É a unidade. Jesus, em João, ele vai nos dizer que o mundo vai saber que vocês são meus discípulos quando o mundo olhar para vocês e ver o amor que vocês têm uns pelos outros. Essa é a beleza da igreja. A beleza da igreja não está no seu prédio, na sua estrutura física. Hoje nós estamos nesse espaço maravilhoso, lindo. Mas a gente poderia estar no espaço mais simples. Porque a beleza real e verdadeira da igreja não está na beleza física. Está na unidade que há no corpo de Cristo. E essa unidade, meus irmãos, ela é fomentada por Deus e ela é cultivada por nós. Somos nós que cultivamos quando nós amamos uns aos outros da mesma forma que Cristo nos amou. Além disso, há um movimento também crescente de antissemitismo no mundo, em que pessoas passam a declaradamente, publicamente odiar judeus. E é muito chocante para nós quando nós ouvimos alguém falando sobre judeus com ódio, com raiva. Meus irmãos, nós não precisamos virar judeus, mas nós devemos amar os judeus. O nosso Jesus, ele é um judeu. Ele é um judeu. Nosso Jesus é um judeu. Deus tem um plano para Israel ainda, para o seu povo. E haverá conversão em massa de judeus. Nós devemos orar pela conversão de judeus. E se nós tivermos a oportunidade de conhecer algum judeu, nós devemos entender que ele está na metade do caminho, mas ele ainda precisa de Jesus. Mas isso não significa que nós devemos desprezá-lo ou odiá-lo. Pelo contrário, se hoje nós estamos aqui é porque um judeu morreu na cruz. Meus irmãos, que essa palavra possa nos alegrar profundamente. Profundamente. Eu não sei qual é o momento da vida que você está. Talvez você está cansado, sobrecarregado, talvez você está desanimado, ou talvez você está feliz. Olhe sempre para a Escritura, especialmente para esse texto. Porque esse texto ele mostra o tamanho do amor de Deus por nós. E o tamanho da obra de Deus em criar a igreja. A igreja não é uma criação humana. Ela é uma criação de Deus. Amém? Vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Agradecemos, Senhor, pelo Teu Evangelho.
Ó Deus, que em Cristo nós venhamos a ver a beleza da igreja. Senhor, que o Senhor nos ajude a nos lembrar também de como era a nossa vida longe de Jesus. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos. E se há, ó Deus, alguém em nosso meio que ainda não conheceu a Ti, que o Senhor dê o dom do arrependimento, para que essa pessoa venha a crer em Jesus Cristo e ser adotada na família de Deus. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te amamos porque em Ti, Jesus, nós fomos salvos e reunidos como igreja. E que a nossa vida seja para o louvor da Sua glória, hoje e amanhã e para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode se colocar de pé, nós